Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e venho mais uma vez fazer o Evangelho no Lar virtual. Hoje nós trabalharemos com o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu avisei antes, modo de orar. O modo de orar está no capítulo Pedi e Obtereis do Evangelho, no capítulo 27, e especificamente nós estaremos trabalhando com as instruções dos Espíritos no item 22, tá bem? Então vamos aprender a orar hoje, porque, vamos falar a verdade, né? A gente sempre acha que ora mal, que nós não sabemos pedir, que Deus não nos escuta. Nós sempre pensamos que os outros oram melhor do que nós e é bem comum que a gente peça para os outros rezarem por nós, vibrarem por nós, orarem por nós, que são palavras mais ou menos sinônimas, e que quando os outros fazem isso a nosso pedido, eles vão ser escutados e Deus atenderá às nossas preces. Eu não estou muito boa com a iluminação hoje aqui, será que melhorou? Então é isso, vamos aprender como é que a gente ora para que nós saibamos nesta noite não só como fazer, mas também saibamos que Deus nos escuta a todo momento, tá bem? Sejam bem-vindos que já chegaram, vamos fazer a nossa prece de abertura para que a gente aproveite bem o nosso tempo e vamos começar a treinar a nossa oração. O que nós vamos fazer? Como sempre, não falarei palavras repetidas, nem falarei, e vocês também, se quiserem orar dentro do coraçãozinho de vocês, na mente de vocês, fiquem à vontade, que vocês deixem a alma falar. E aí a gente vai se conectando com os nossos mentores, os nossos amigos espirituais e com Deus e com Jesus, para que a gente tenha uma noite produtiva, tá bem? Fecha os olhos, porque para mim é mais confortável. Se vocês quiserem fechar, vocês podem. Se não precisarem ou não quiserem, não precisa. Porque tudo isso é só forma de concentração, tá bom? Querido Pai, muito boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, o nosso irmão amado, que desceu à terra, encarnado assim como nós, para sofrer as vicissitudes da experiência carnal e nos mostrar, de forma prática, real, a vivência do ser humano que somos cada um de nós e provar que é possível vencer não só a si mesmo, mas ao mundo, as tentações, aos impeditivos e as dificuldades para a nossa evolução. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, que nos inspire no estudo, que nos proteja de todo o mal que possa estar rondando à nossa volta, seja material ou espiritual, nos preservando durante este tempo para que o nosso aprendizado se faça firme e forte, para que nós compreendamos a importância da nossa conexão contigo, com os bons espíritos e que possamos, a partir de então, ao final dos nossos estudos, nos mostrarmos mais fortes, corajosos e sintonizados com a tua luz. Que o Senhor nos permita a proteção através dos bons espíritos, dos nossos mentores, dos espíritos familiares, amigos de nossa alma e daqueles que simpatizam com as nossas causas, orientando aqueles que eventualmente sejam irmãozinhos entristecidos, adoentados, infelizes, com o coração ainda magoado e ferido, para que eles possam ser também beneficiados pela tua luz. Muito obrigado, Senhor. Assim nós iniciamos o nosso estudo dessa noite. Gratidão imensa, que assim seja. Nossa, eu vou virando, né? Vocês viram que eu começo a prece, eu sempre acho que tô reta na prece. No centro espírita é a mesma coisa, eu começo reto pro pessoal e quando eu vejo tô de lado. Não sei porquê, né, gente? Uma coisa estranha. Bom, vamos lá estudar? Prece feita, repetindo para quem chegou depois aí, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22, o capítulo é Pedi e Obtereis, e nós falaremos da instrução dos Espíritos no item 22, maneira de orar. Vamos à leitura. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes hábito?
É um dever que vos impondes e, como todo dever, pesa-vos. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem se deve elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor e tornar-se alvo irradiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor para abreviar as vossas provas, dar-vos as alegrias e a riqueza. Pedi para que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como ocorre a muitos entre vós, não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Que pedis a Deus na maioria das vezes? A gente não se pergunta, né? Frequentemente pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Oh, não, muito pouco. Mas imaginais antes lhe pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres? E exclamastes: Deus não se ocupa conosco? Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças? Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, encontraríeis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento ou ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento até Ele quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado? Mesmo quando uma contrariedade só vos aflora, se dizeis pelo pensamento: sede bendito meu Pai? Não é um ato de contrição vos humilhar diante do juiz supremo quando sentis que falhastes? Não fosse senão por um pensamento fugidio e dizer-lhe: perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade? Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar? Isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde e dos dias consagrados, mas como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, elas os santificam. E crede bem que um só desses pensamentos partidos do coração é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada, e às quais a hora convencionada vos lembra maquinalmente. Quem escreveu esse texto em 1862 lá em Bordeaux foi um espírito chamado Monod. Vamos lá, gente, estudar então um pouquinho. A gente já leu, agora vamos compreender. Primeiro de tudo, vejam o que ele frisa. Eu acredito, na minha ótica, ele frisa bem.
Nós não precisamos interromper as nossas atividades, nós não precisamos modificar a nossa conduta profissional, o nosso trabalho, nada para orar. A gente tem sim, segundo ele fala, um dever, vamos dizer assim. Não é uma obrigação porque nós fazemos o que nós queremos da nossa vida, não é verdade? Nós temos livre-arbítrio, mas nós temos um dever moral de nos conectarmos com Deus ao acordar pela nossa manhã, que é quando ele diz aqui, quando nós assinalamos o retorno à vida ativa de cada dia. Então, que os nossos primeiros pensamentos, e isso eu sei que a gente aprende inclusive em outras religiões, porque eu fui católica na minha infância, eu fui criada de berço católico, e eu sei que a primeira coisa que eu tinha que fazer era rezar de manhã, era uma obrigação, não é? E isso de nós agradecermos o dia que começa, agradecermos a noite que passou, pedirmos fortalecimento para todas as coisas que vamos viver, vamos trabalhar, vamos experimentar. Fortalecimento, coragem, paz, paciência, tolerância, compreensão, força física, força moral, tudo isso a gente pode pedir para o dia que virá. E ao final do dia agradecer por todas as experiências, porque por piores que a gente possa achar que as experiências sejam, mais difíceis que elas possam nos ser, elas são experiências educativas. É como o aluno que diz assim, ai meu Deus, hoje eu tenho prova, e fica desesperado, e depois que passou a prova tem que agradecer que já terminou aquela experiência. Aquilo já aconteceu, tomara que tenha ido bem, não é verdade? E aí, então nós temos sim um dever conosco, um dever com os nossos mentores, um dever com a própria vida, um dever com o Criador, com o nosso Pai e até com o Cristo, que foi aquele que veio à Terra o espírito mais elevado que nós temos conhecimento, que já pisou neste planeta, e ele encarnou para mostrar que era possível viver o que a gente vive, que não é fácil, ok, ele compreende, mas não quer dizer que seja impossível vencer. E aí ele vai falando de coisas interessantes. Primeiro que ele trata é do fato de nós orarmos maquinalmente e o fato de nos habituarmos. Por exemplo, uma pessoa que tenha por hábito, eu não levanto da minha cama antes de fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Anjo da Guarda que a mãe ensinou há, 30 anos, ele pode orar com amor, né? Fazer isso que está sendo recomendado aqui no Evangelho, ou ele pode fazer por hábito, maquinalmente. Ele senta na cama, fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá... Entenderam? Muita gente faz isso, né? Às vezes vocês já fizeram, eu sei que eu já fiz. E é mais ou menos assim. Ou então a gente pode acordar, abrir os olhos, fazer aquela espreguiçada gostosa, né? Ajeitar os cabelos, né? Mulher tem disso. E dizer assim, Senhor, obrigado, porque eu tive uma excelente noite. Graças a Deus, eu tive uma excelente noite e muito obrigada. Tomara que o dia seja tão bom quanto foi minha noite. Eu tive cobertor neste frio, eu tive uma cama confortável, eu tive condições de descansar. Eu tive um pesadelo. Ok, teve um pesadelo, então tem que lembrar de orar antes de dormir, tem que pedir proteção, tem que procurar entender por que teve pesadelo, com o que estava sintonizado, qual era a afinidade do momento do sono, qual é a preocupação que tornou você suscetível a ter um pesadelo. Espiritismo não faz. Repito, uma coisa que sempre perguntam para mim, perguntam para todo mundo que é espírita, o que esse sonho quer dizer? Não tem interpretação de sonho, gente. Alguns sonhos são mais claros, que nitidamente dá para perceber que foi uma conexão espírito, nós espíritos nos desdobrando em conexão com outros espíritos. Às vezes tem a questão psicológica da preocupação com as problemáticas cotidianas, com filho, com dinheiro, com desemprego, com problema de saúde, com saudade, sei lá, né? Tem tudo isso. Mas a gente sempre vai conseguir, se fizer uma retrospectiva, entender onde é que foi que a gente disparou a possibilidade do pesadelo, por exemplo. Por quê? Porque eu não estava bem, eu fui dormir sem orar, eu fui dormir sem relaxar minha mente, eu fui dormir, que a última coisa que eu fiz foi olhar uma notícia ruim antes de dormir pelo celular, e assim vai, então a gente tem que fazer. Agora, o mais importante de tudo
é a gente entender que é a honestidade dos sentimentos. Ele fala aqui, deixa eu ver se eu acho, deve ser profunda, porque é a vossa alma quem se deve elevar até o Criador. Então, se nós somos honestos nos nossos sentimentos ao falar com Deus, quem fala? Minha mente racional, meu coração sofrido, ou eu, espírito imortal, que sinto necessidades, que sinto fraquezas, que tenho imperfeições, que anseio melhorar, que desejo me tornar uma pessoa mais produtiva, mais corajosa, mais pacífica, mais amorosa, mais generosa, mais bondosa, certo? Então nós precisamos entender que a prece é de todos os momentos, que a gente não precisa estar desconectado nunca de Deus, dos bons espíritos, de Jesus, do nosso mentor, nunca. Estamos no trânsito, percebemos que podíamos ter batido o carro, já aconteceu comigo, gente. Um dia achei que era uma entrada e era a próxima. Quando eu percebi, eu tava numa encruzilhada assim difícil. Eu saí dizendo, meu Deus do céu, muito obrigada, porque não aconteceu nada mais grave. E foi honesto, entende? Agora, eu não pensei que eu estava orando, rezando, vibrando a Deus por gratidão ou pedindo qualquer coisa. Não, saiu um grito da minha alma dizendo, puxa vida, que bom que não aconteceu. Aí vocês podem me dizer, Vânia, como é que você não sabia que você estava rezando? Você falou, meu Deus do céu, e daí que eu falei, meu Deus do céu? Eu já vi ateu falar, meu Deus do céu, tá? Isso não quer dizer nada. Nós estamos acostumados a repetir automaticamente. Nós falamos tanto meu Deus do céu, ou vai com Deus, quanto falamos palavrões, que eu não vou repetir, obviamente que não é cabível, mas muita gente fala na mesma proporção. E aí, o que significa? Não significa nada. É a alma que tem que falar. Eu falei pra vocês agora há pouco, uma coisa que vocês já sabem, que eu sempre conto, né, que eu fui católica, e eu sempre fui muito focada na questão religiosa. E quando eu era católica, novinha, que eu aprendi a rezar o terço, eu ficava, né, com o terço, e eu acho bonitinho até hoje, sabe? E eu gostava de pegar o terço e ficar rezando. Então eu gostava de segurar umas bolinhas, e aí fazia lá, né, 10 Ave Marias, um Pai Nosso, e aí vai indo, e tem aquele finalzinho lá que naquela época eu confundia e hoje eu confundo também. Não lembro, acho que é 3 Ave Marias, não sei, bom, não veio o caso. Só que é o seguinte, eu tentava prestar atenção nas palavras e eu não conseguia, gente. Na quinta Ave Maria eu já não aguentava mais falar Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós. Eu não consigo acreditar que, quer dizer, claro que é possível, tem gente que tem fé bastante para isso, mas eu não consigo me ver, melhor dizendo, fazendo uma oração no terço e chegar ao final dele com toda a convicção, pensando nas palavras que eu disse. Para mim, é um roteiro cansativo que me deixa entediada e eu me torno bastante perdida assim, nas palavras. Eu já vi gente fazer prece de Pai Nosso no centro espírita, na abertura de uma atividade espírita, e a pessoa errou o Pai Nosso. E vou falar mais. Esse fato que eu tô contando não foi comigo, mas eu já fiz isso. Porque se você não está conectado no pensamento, na honestidade dos sentimentos, nas palavras que você diz, é irrelevante. Ele diz aqui, olha, no comecinho aqui, ó, que importa ao Senhor as frases que ligais, ou seja, que palavras que você conecta, qual é a relevância das palavras que você diz, se elas são maquinalmente realizadas, se você coloca da boca para fora de forma automática, tá? Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje, a partir disso que vocês certamente entenderam, que o Evangelho falou e do que eu acabei de explicar, é que trabalhar é ato de prece. Fazer as coisas com amor é ato de prece. Você fazer gesto de caridade material ou moral é uma prece. Pedir auxílio para ajudar alguém é uma prece. Desejar fazer o bem, mesmo que não esteja pedindo de forma consciente, é uma prece. Porque toda vontade de auxiliar, de ajudar, de produzir, de construir, de evoluir, de modificar-se para o bem é uma prece. E a gente não precisa estar parado, ou como ele diz aqui, né? Porque na época o catolicismo era muito forte, na época que o evangelho foi
codificado, foi organizado, assim como hoje, não é aquela questão da missa de domingo 10 horas da manhã ou a palestra do Centro Espírita na quinta-feira às 8 da noite. Mesmo o nosso compromisso agora, que eu estou com um horário mais habitual com vocês, a cada 15 dias, domingo, 7h30 da noite, é um compromisso de evangelho no lar, sim, mas não pode ser automatizado. Não pode ser uma coisa de, ai Senhor, eu tenho que ir lá fazer 10 Ave Marias, 10 Pai Nosso. Não, nós não fazemos isso. Eu costumo escolher os textos que eu acho que são mais úteis no momento. Eu costumo ler e pensar bastante bem antes no texto. Eu leio com vocês, falam aquilo que a inspiração me faz falar. As preces que eu digo, e se fosse possível que a gente fizesse isso de uma outra forma no Facebook, para depois jogar disponível no YouTube, como eu costumo fazer, faríamos de repente um grupo que cada dia um de nós faria a prece de abertura, o outro de encerramento. Dá para fazer isso no Skype, num grupo, por exemplo, mas eu não sei, não daria para colocar no Face ao vivo e participar quem quer, então eu prefiro esse método, né? Mas o importante é que cada um de nós esteja de corpo, sim, presente, mas é a alma que importa. E a gente precisa entender, sim, se alguém orar por nós é muito bom. Se alguém nos pede oração, vamos fazer a nossa parte. Se você prometeu, faz a tua prece. Mas não tem prece melhor escutada, melhor ouvida, que chega mais alto, mais perto de Deus, do que aquela que um coração, que uma alma sincera diz: eu estou sofrendo, Senhor, Deus escuta. Eu preciso de ajuda, Senhor, Deus escuta. Muito obrigado por esta bênção, por essa alegria, por escapar deste risco. Muito obrigado pelo que eu não compreendo dessa prova, mas que eu estou aprendendo e que um dia me será muito útil. Tudo isso é prece. Então nós precisamos acreditar em nós. Aliás, nós temos que aprender a acreditar em nós em muitas coisas. A humanidade inteira parece que foi levada a acreditar que ser subjugado, que alguém que faça por nós, alguém que diga o que nós temos que fazer o tempo todo, isso em todos os aspectos, social, político, educacional, religioso, nós fomos treinados, não é de hoje, nós fomos treinados a ser pessoas que só se movimentam a partir da necessidade, da dor ou da obrigação imposta por terceiros. Mas vejam que coisa incrível e que este capítulo nos faz perceber: você e eu somos donos das nossas vidas, nós decidimos o que queremos para nós. Nós escolhemos o nosso futuro, nós estamos existindo no tempo presente, naquele estado escolhido, mesmo que a gente não recorde. E mais, é com a força daqueles que a gente pede ajuda. E a gente pede ajuda para quem a gente é afim, com quem estamos sintonizados. Tem gente que pede ajuda não para os bons espíritos. Tem gente que gosta de coisas negativas como drogas, por exemplo. E aí ele vai se conectar com quem? Ele vai pedir ajuda e esse momento presente é resultado das conexões que eles fizeram. Nós estamos vivendo o resultado das conexões que nós fizemos. Então, veja que nós devemos e podemos ser donos da própria vida, inclusive para pedir, agradecer, louvar a Deus e construir um futuro melhor e mais produtivo para nós em todos os tempos. A gente não deve mais esquecer: nós somos filhos de Deus, obra do Criador, potencialmente anjos, e toda a força do mundo que a gente não enxerga ainda está dentro de nós. Então não esqueçam, se vocês estiverem fraquinhos, cansadinhos, estiverem frágeis, pode pedir prece sim, não tem problema nenhum. Pode colocar nome no Centro Espírita, nas vibrações, nos cadernos. Pode pedir para a mãe, que mãe tem prece infalível. Pode pedir para os amigos, pode pedir no grupo, pode pedir quando quiser. Mas não esqueça de fazer a sua parte, porque quem Deus vai ouvir de verdade é aquele que fala mais honestamente. E eu repito, não tem ninguém que fale mais honestamente do que aquele que sente a alegria ou a dor e que precisa agradecer,
ou receber o amparo do nosso Pai. Tá bem? Espero ter... Acho que eu não deixei nadinha de lado, tá? Espero ter sido útil para vocês nessa noite. Agradeço muito, muito, muito pela presença. Agradeço pela oportunidade de vocês me darem a atenção. Eu sei que não é a mim, Vânia, mas é o Evangelho, é o Espiritismo, é o conteúdo. Mas é muito bom não fazer Evangelho sozinha e ter vocês aqui comigo. Muita gratidão. Que Deus abençoe os seus lares, as suas vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, os seus familiares, os seus amigos, os seus empregos. Não esqueçam que nós temos um Brasil inteiro para mudar, nós temos um mundo inteiro para mudar, mas este mundo aqui dentro é o primeiro que tem que ser mudado, tá bem? Vamos fazer uma vibração. Faz dias que eu não faço a vibração naquele roteirinho. O roteiro só funciona se a gente colocar o quê? Sinceridade. Vamos lá, gente? Vamos pedir então a Deus que nos ajude, escutando os nossos pedidos, atendendo as nossas preces, os nossos desejos mais sinceros. E nesse momento nós falamos: Deus, por favor, nos atenda nos nossos pedidos de paz. Que a paz se faça entre todos os homens. Que os espíritos sofredores possam receber o teu amparo, o consolo e o encorajamento para mudar, e que eles possam perceber que a dor não é eterna. Que todos os doentes do corpo e da alma, em especial os nossos irmãozinhos depressivos, potencialmente suicidas, os viciados, drogados, os que estão perdidos, que eles possam se encontrar e se curar aos teus cuidados. Pelos espíritos com missões definidas, pelos médiuns, não só os médiuns ostensivos, mas aqueles que se fazem intuitivamente instrumento dos espíritos, para que eles se conectem com aqueles que são bons espíritos e que eles façam um bom trabalho, e que os que têm missões definidas possam de verdade cumpri-las com muito amor. Pelos que estão moribundos, pelos seus familiares, para que todos saibam dizer até breve e possam dizer: nós nos veremos logo, sem pressa, mas lembrando que a vida perante a eternidade é um átimo de segundo. Pelas delegacias penitenciárias, pelos orfanatos, asilos e hospitais, por todos os seus assistidos, por todos os colaboradores. São provas difíceis, são trabalhos difíceis, árduos, e nós precisamos lembrar deles. Por todas as casas, de todas as religiões, de todos os lugares do mundo que propagam o Evangelho. Podem nem ser cristãs, mas todas, no fundo, trazem a palavra e a verdade, de certa forma, a mesma verdade que nós conhecemos, porque a grande verdade é que é preciso amar. Pelos nossos governantes. Sim, é difícil orar pelos nossos governantes, mas nós precisamos pedir por eles. São irmãos que estão perdidos, falidos e que estão destruindo a própria existência, a existência de tanta gente. Mas vamos orar por eles. Vamos pedir por eles para que eles despertem, para que eles acordem, para que eles retrocedam enquanto é tempo, para que eles consigam trabalhar em prol daquilo que eles vieram fazer e parar de desviar de rota. O nosso Brasil está doente, nós estamos doentes enquanto sociedade, nós precisamos de ajuda, Senhor. Por isso nós pedimos pelo Brasil, nós pedimos pelo mundo e por todos os países em condições semelhantes ou piores. Pela natureza e pelos animais, por todos os que dependem do homem, da sua inteligência, dos seus cuidados, para que a gente pare de abusar tanto daquilo que não é infinito. Pelos lares da terra, pelos nossos parentes, encarnados e desencarnados, pelos nossos amigos, encarnados e desencarnados, mas especialmente pela nossa família presente, atual, material agora, por esta casa, por essas casas que vocês estão aí, para que elas recebam o amparo e a luz, a limpeza dos miasmas, dos maus pensamentos que construíram formas e atraíram muitas vezes sofredores, mas para que sejamos realmente famílias em construção de amor. Pelos nossos desafetos. Senhor, precisamos pedir pelos nossos desafetos, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos magoaram, aqueles que nós magoamos e que nós odiamos, para que eles nos perdoem, para que sejamos capazes de perdoá-los e para que nós, no futuro, possamos nos tratar de irmãos.
por aqueles casos que nos pediram preces. A gente falou de prece hoje, é preciso sim aprender a orar honestamente, mas também orar pelo outro também honestamente. E aqueles que pediram nossas preces recebam o nosso amparo, no sentido daquilo que a gente pode dar, mas o teu amparo, Senhor, naquilo do melhor que o Senhor sabe fazer da melhor forma, que eles tenham força, coragem de lutar, tenham paciência, perseverança, compreensão e que entendam que toda dor passará um dia e que eles devem aprender enquanto estão a caminho. E por fim, nós humildemente, sabedores da sua misericórdia, apesar de nem sempre nós merecermos, pedimos por nós, pedimos para que nós sejamos cada vez mais fortes, mais corajosos, mais ousados no bem, que a gente consiga sair da fraqueza, da inatividade, possamos ter forças, porque o mundo está nas nossas mãos se nós quisermos. E para quem colocou a sua água, que ela se torne medicamento, que ela se torne remédio, para que ela venha a ser útil para cada um que vier a consumi-la, de forma que elas possam ser o veículo da medicação dos bons espíritos neste momento. E assim, Senhor, nós agradecemos pela encarnação, por estarmos aqui e agora, vibrando em Teu nome. Que assim seja. Muito obrigada. Boa noite. Deus abençoe. Uma semana linda e maravilhosa, cheia de luz, de paz, de amor e sucesso para todos vocês. Orem de manhã, orem à noite e orem sempre, tá bem? Se Deus quiser e permitir, daqui a 15 dias eu volto. Boa noite, gente.